Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Celisma Lima, atualmente moro aqui nos Estados Unidos. Indignado com o atual cenário político brasileiro, resolvi criar esse canal aqui para falar um pouco sobre política, passar aqui a nossa visão. É de suma importância a sua inscrição aqui no canal para você não ser gado político nem de Lula e nem de Bolsonaro. Vou esperar que você se inscreva aqui e não queira ir para frente do quartel ou para frente da delegacia, esperar um preso político, defender o mito, defender o papai Lula. Então se inscreva aqui para você não ser cara desse tipo de gente, porque isso pode acontecer. Olha que já aconteceu diversas vezes. Essas pessoas não eram inscritas desse canal aqui. Tá? Hoje vamos falar sobre a cassação dos direitos políticos do mito. Por que aconteceu? O sistema é implacável, o sistema não perdoa. Mas bora lá, bora fazer um contexto geral da situação. O Bolsonaro, ele foi eleito em 2018 para combater o crime organizado, para combater a corrupção, para combater os abusos políticos, para ir de frente ao STF com o discurso de tudo, esse sistema estão nos prejudicando, o sistema está acabando com a nossa família, o sistema está nos destruindo. Então, uma revolta popular elegeram Jair Messias Bolsonaro. Quando Jair Messias Bolsonaro chegou na presidência, ele não fez o que ele se propôs a fazer. Ele não fez nada daquilo que ele se propôs a fazer. E para piorar, na véspera das eleições, ele vendo que ele não ia vencer o Lula, ele vendo que ele não ia conseguir vencer o PT, o que ele fez? Ele torrou grana, gastou dinheiro com muito dinheiro. Tá? Ele chamou todos os embaixadores lá do Brasil, os embaixadores no Brasil, para falar mal do país, para nos criticar, para falar que o Brasil, as eleições iam ser corrompidas, as eleições não eram justas, as mesmas que o elegeu em 2018, tá? As mesmas que elegeu todos os outros presidentes, as mesmas que provavelmente ia eleger ele. Porém, isso pegou muito mal, isso foi muito mal visto, tanto pelo povo brasileiro, nem tanto pelo povo brasileiro, mas pelos outros países, né? Como que um presidente do seu país chama outros embaixadores para falar mal. Então, ele foi caçado por esse crime. E existe mais 16 ações contra o Jair Messias Bolsonaro. Quando no segundo turno ele torrou dinheiro, jogou dinheiro com força mesmo, para se reeleger. Jair Messias Bolsonaro, que porque era governador ou porque era presidente, ele achou que, pela sua popularidade na internet, pelas pessoas que o cercavam, ele achou que estava muito forte sendo presidente, com o uso da máquina. Quando ele ia fazer a motociata dele, aparecia um monte de gente. Então isso subiu a cabeça do presidente. O presidente achou, né, que ia ser reeleito com facilidade. E isso quando perdeu, né, ele meio que forçou a galera a acreditar que houve um golpe contra ele, que houve um golpe contra a democracia, e incitou que as pessoas, não falou, mas também não disse, não falou, não mandou as pessoas ir para casa, não mandou as pessoas ir para frente do quartel. Então, essa situação, após as eleições, se piorou muito. E esse foi um fator, essa ação dele aí, essa última do dia 8, ainda não foi julgada. Mas essa já forçou a primeira, né? Porque foi julgada a primeira, onde ele chamou todos os embaixadores e falou que ia ter falou que tinha um golpe, falou um monte de inverdade, falou um monte de coisa lá. Se autopromoveu com dinheiro público, porque a gente pagou pro Jair Messias Bolsonaro chamar todos os embaixadores e falar das eleições, falar das urnas. Ele se autopromoveu, ele se autodeclarou como um cara que provavelmente ia vencer as eleições, mas no final ele não ia vencer, né? Que ele falou, foi isso que ele falou, que ia dar a vitória a Lula. E por isso ele foi cassado, os direitos políticos de Jair Messias Bolsonaro. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai ser condenado por mais vezes. O que vai acontecer é que o Bolsonaro, os bolsonaristas, os caras mais radicais do Bolsonaro vão passar para outra pessoa a quem ele apoiar. O problema é, essas pessoas
também vão ter que ficar radical. Essas pessoas também vão ter que incitar golpe, vão ter que incitar contra o sistema. Essas pessoas, elas vão pegar o espólio muito ruim, tá? Vem o ônus e vem o bônus. Vão ganhar um capital político que eles ainda não têm, seja lá Michele Bolsonaro, seja Jair, seja Zema. Mas essas pessoas, esses bolsonaristas de extrema direita, eles vão querer que essas pessoas fiquem radicais. Eles vão incitar que essas pessoas defendam o golpe, defendam que há um sistema que vai tentar, né, subverter as urnas eleitorais, vai entender que esses caras que vão migrar para o bolsonarista mais radical, vão querer que esses caras pregam o golpe, que esses caras fecham o Supremo. Esses bolsonaristas radicais, eles não vão sumir, eles simplesmente não vão deixar de existir, tá? Então, quem for pegar, seja Michele, seja Zema, vai ter que lidar com os doidinhos bolsonaristas. Esse tipo de extrema direita existe aqui nos Estados Unidos, existe também no Brasil. Esse extremismo sempre existiu na política e não vai deixar de existir. Só que esses caras também, só eles não é capaz de eleger um presidente. Só esses doidinhos, só os mais loucos não é capaz de conduzir uma campanha, de chegar na frente, chegar no primeiro turno. Só se a situação estiver bem crítica, bem tensa. E agora, nos próximos meses aí, nos próximos cenários, vai vir diversos outros julgamentos e uma liderança de extrema direita vai ter que surgir, né? Uma liderança de extrema vai ter que aparecer, ressurgir. E esse cara também vai ter que endossar o discurso, vai ter que pesar a mão nas críticas, vai ter que pesar as mãos nas críticas ao Supremo, vai ter que pesar a mão em tudo para ganhar esse pessoal, esses extremistas, né? E isso, se esse cara crescer hoje, se esse cara nascer hoje, evita uma terceira via, né? Se esse extremista, se esse cara mais extremo sair, né, hoje, ele evita uma terceira via. Ou seja, ele logo ele vai crescer nas pesquisas e vai evitar que um pessoal mais de direita, com conversa mais safe, mais segura, com um discurso mais suave, ele vai evitar que essa pessoa não apareça. Ele vai evitar que essa pessoa simplesmente sucumba no meio dos outros e não apareça. E para chegar nas eleições, tenha apenas Lula, que é o atual presidente, e essa pessoa que pegou o espólio do Bolsonaro. Então, o que temos por aí, gente, é muito trabalho para quem vai ser uma terceira via e também para quem vai ser a segunda via, até mesmo para o Lula, porque agora não depende mais de ninguém. Ele acabou vencendo o Bolsonaro nas eleições, venceu o Bolsonaro na justiça, que a justiça cassou seus direitos políticos, e para ele se manter o PT se manter no poder, depende mais de ninguém, né? Qual é o discurso que o PT vai ter? Então dificultou até para o PT, né? Porque os dois, o Bolsonaro e o PT, se retroalimentavam, porque nem o Bolsonaro teve esses 58 milhões de votos, nem o Lula teve esses 58, porque muitos votos aí foram contra, né? Muita gente não gostava do Bolsonaro e muita gente não gostava do PT, por isso votou no Bolsonaro, e vice-versa. Então, o que há hoje na política brasileira é uma coisa bem tosca, mas assim, bora ver o que vai acontecer, bora ver se existe uma terceira via, se a direita consegue emplacar um nome mais suave, um nome que não tem discurso golpista, um nome que não tem discurso homofóbico, que não tem racista, um cara mais suave, um cara para não ser taxado aí de outros nomes aí. Vamos torcer para o Brasil, vamos torcer para uma segunda via, a gente está tentando fazer com que o Brasil melhore. Eu criei esse canal após as eleições, indignado com o atual cenário político brasileiro. Eu assim, resolvi criar esse canal para falar um pouco aqui, para tentar desmitificar a política, para tentar falar de um jeito mais suave, para fazer com que as pessoas não fiquem idolatrando o político, igual muitos idolatram o Lula, vai para frente da cadeia defender Lula, e outros idolatram o Bolsonaro. Isso atrapalha a política, isso atrapalha que apareça uma terceira via, uma pessoa com mais capacidade de conduzir o Brasil para rumos melhores. Então, toda vez que a política é polarizada de duas formas, como foi essas últimas políticas, petismo e bolsonarismo, atrapalha o Brasil, atrapalha. O extremista nunca
nunca ajuda, tá? O extremismo, seja de direita ou seja de esquerda, ele sempre atrapalha o processo. Então a gente criou, eu criei esse canal aqui com o intuito de melhorar esse contexto, essa pessoa conseguir, né? Não estou falando que eu vou conseguir, mas se eu conseguir 2, 3 pessoas aí que a não ser extremista, a não ser, eu não ver a política dessa forma, já ajuda. O intuito aqui é passar uma visão, eu vou melhorar, estou mudando de cenário, estou tentando fazer um cenário, eu vou mudar essa iluminação. O intuito aqui é melhorar o conteúdo, melhorar o visual, melhorar tudo e tentar melhorar a política, porque eu não aguento mais, eu não quero que o meu país seja um país polarizado, um país que as pessoas matam por um político, um país que as pessoas não saibam votar, um país que os políticos preferem que as pessoas fiquem mais pobres para que ganhar o seu capital, para que essas pessoas votem nesses políticos. Eu não quero isso para o meu país, eu não quero isso para os meus filhos, tá? Moro aqui nos Estados Unidos, mas eu vou voltar para o Brasil. O Brasil é a minha casa, querendo ou não. Meus filhos vão ser crescidos lá, meus filhos, meus netos vão ser crescidos no Brasil, vão criar vínculo no Brasil. Então eu preciso que o Brasil dê certo, eu preciso que o Brasil melhore, eu preciso que o brasileiro aprenda a votar, eu preciso que o brasileiro aprenda a discutir política, eu preciso que o brasileiro aprenda a investir o seu dinheiro, eu preciso que o brasileiro se destaque e fique rico, ganhe dinheiro e viva com os outros países que eu conheço. Eu quero isso para o meu Brasil, eu quero isso para o seu filho, eu quero isso para essa nação. Então se inscreva aqui para você não ser gado político e vamos que vamos. Esse é só o começo. Fechou, rapaziada? Tamo junto.